Capítulo de hoje, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás. André Luiz já dizia, né? Através do Chico, que a gente tem o ideal, mas 99% de trabalho, de esforço. E esse capítulo é exatamente isso, né? Fala sobre a lei do trabalho. E eu gosto muito de comparar, eu digo que sempre que eu falo com os meus ouvidos que estão mais próximos, né? Porque Confúcio também já dizia há muito tempo que o que a gente ouve, a gente esquece. Então, o que vocês estão ouvindo aqui agora, né? Vocês podem até ficar empolgados, motivados, né? Mas a gente esquece rapidinho. A menos que, né? Como vocês estão tendo a visão também, então, de repente, né? O que eu vejo, eu até guardo. Mas só o que eu experiencio e vivencio, o que se torna verdade para mim, é que daí eu vou guardar. Então, o que eu estou falando aqui é porque eu já experienciei, já vivenciei, já deu certo para mim e por isso que eu coloquei como minha verdade, tá? Então, a lei da semeadura. A lei da semeadura é bem antiga, mas ela é muito verdadeira, né? Porque você planta primeiro, você ara a terra, coloca a semente para depois colher. Então você faz o esforço, aí através da paciência, depois você colhe. Um feijão, por exemplo, a semente de feijão demora 4 meses, mais ou menos, para o feijão estar prontinho. Se você quiser colher o feijão em um mês, ele não vai estar bom. E você tem que esperar o tempo certo. Agora você plantou 12 sementes de feijão. Você vai colher os 12 pés de feijão? Nem sempre, né? Então, de 12, de repente, você vai colher uns 6, a metade. Aí você vai falar assim para mim, mas isso é uma injustiça. Trabalhei tanto, plantei 12 pés e só estou colhendo 4, nem metade, né? Mas é a lei da vida, né? A semeadura. Então, trabalho, paciência para depois colher. Só que a gente se esforça muito pouco, né? Porque a gente vive assim, muito pensando lá longe. A gente não consegue viver no momento presente, que é o momento que a gente tem mais poder. Então, é importante a gente estar aqui, né? Neste momento aqui e agora. Mas a gente se pluga na tomada de manhã e vai, de repente, se desligar de noite, né? E nem vê muitas vezes o dia passar. A boa autoestima. Eu gosto muito de falar em autoestima, porque a autoestima é uma necessidade básica de nós seres humanos. Aí, o que é necessidade básica? A gente precisa comer, né, para parar de pé, para o nosso corpo físico, né, ter saúde. E a gente vê o que tem dentro dos alimentos, que nem a gente sabe que a gente precisa comer proteínas, carboidratos e tudo mais. A gente vê, por exemplo, o que tem dentro do leite, que tem cálcio, uma série de coisas. A gente não vê. Que nem na carne, né? A proteína da carne a gente também não vê. O ferro no brócolis, na couve, né? Que o ferro faz tão bem para prevenir anemia e tudo mais. E a autoestima também. A autoestima é uma necessidade básica porque ela é formada por 2 elementos assim, essenciais na vida da gente, que é a autoeficiência e o autorrespeito. E o que é a autoeficiência? A autoeficiência é a gente respeitar as nossas ideias. Então eu tive a intuição, então eu vou procurar fazer aquilo que a minha vozinha assim lá de dentro falou. Então eu estou tendo autoeficiência, porque eu estou prestando atenção às minhas ideias. E autorrespeito. O que é o autorrespeito? É você de repente saber dizer um não, é você não ficar preocupado com o que os outros querem, ou como os outros pensam que você vai agir, você ficar ligado na sua voz interior, do interior para o exterior. E não preocupado em agradar todo mundo. Vocês perceberam como que daí a gente falta, né, com o autorrespeito e com a autoeficiência com a gente? Porque quando
eu deixo de dizer não quando eu quero dizer não, aí eu já vou passar para fazer as coisas por tem que, né? Eu tenho que fazer isso, né? Que nem, por exemplo, hoje a gente está aqui, mas a gente está por prazer, de repente, de estar aqui. Eu acho que ninguém veio aqui porque tem que vir por obrigação, né? Então é diferente, porque daí aquela coisa fica gostosa. A gente não vai contra o que está dentro da gente. Então daí a gente vai ter uma boa autoestima. Porque é ruim tanto o excesso de autoestima, quanto que a gente tem um excesso de autoestima. Geralmente, quando criança, ouve muito, né, os nossos pais falar, você de repente é um zero à esquerda, você não vai dar nada na vida. E aí eu cresço, né, pensando, não, mas eu vou provar para todo mundo que eu sou capaz. Então é aquela pessoa que ele consegue algo, ele quer mais. Mas ele sente um vazio dentro dele porque ele nunca vai estar satisfeito. Porque toda vez que ele conseguir algo, ele vai lembrar, você é um zero à esquerda, você não dá para nada. Aí ele conseguiu aquilo, aí perde a graça. Então daí ele quer mais. Então é aquelas pessoas que muitas vezes lutam muito para conseguir um cargo de destaque, aí ele quer mais. Ou de repente compra um carro, mas depois ele quer outro, ou ele quer uma casa melhor, e assim vai indo, e ele nunca vai ficando satisfeito. Então isso é excesso de autoestima. E a baixa autoestima, né? A baixa autoestima, que nos dias de hoje também acontece muito, que geralmente depois vem a depressão, o estresse, aquela coisa do coitadinho de mim, né? O CDM. E a gente entra nesse círculo muito vicioso no nosso dia a dia, que eu falo que é um círculo. Primeiro a gente começa aquela coisa de super-herói, né? A gente, principalmente às vezes a gente como mãe, né? Eu gosto de sempre falar para os meus ouvidos primeiro, né? Eu tenho assim mais de 30 anos de casado, tenho 4 filhos, então, né? E 2 meninos e 2 meninas, né? Então dá para saber bem um pouquinho. E aí eu assim observo muito e procuro pôr em prática as coisas que eu aprendo. E o que é o círculo vicioso que eu estou dizendo para vocês que é muito difícil de sair? É aquela coisa assim, primeiro a gente começa com um super-herói, né? Aí eu faço tudo. Então eu acudo todo mundo, eu faço assim até mais do que precisaria. Aí eu vou ali, sabe? Poxa, olha, eu me mato, ninguém me dá valor, ai, não aguento mais, é o coitadinho de mim, né? Então a gente sai do super-herói e vai pro coitadinho de mim. Aí depois a gente vai para autoculpa, para autopunição, porque daí a gente começa assim, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse agido assim, eu não ia estar sentindo isso hoje. E a gente sai dessa autoculpa, autopunição, a gente volta lá no primeiro de novo e fazer tudo de novo, né? E aí eu sei bem isso primeiro porque tudo na nossa vida é ação e reação. Aquela coisa da lei da semente que eu disse lá no começo. Eu planto, vou ter muita paciência para colher depois, né? Então, o tempo que está lá, né? A gente tem que ter paciência para esperar, tá? E aí a gente depois colhe, que nem eu tenho uma filha que ela mora no Rio de Janeiro e ela agora fica muito triste, porque ela fala assim, ai mãe, mas estou tão longe. Eu falo assim, mas você lembra que você falava assim, eu quero morar bem longe de você? Ela falava isso direto. Eu falei, agora aguenta ir longe, você pediu, o seu desejo é uma ordem, né? Seu desejo é uma ordem. Então daí, tudo, nosso desejo é uma ordem, então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pede.